Bem-vindo ao Planeta Pessoas e Posturas, um videocast feito por cariocas para você, carioca. Você que está na nossa cidade, você que está no trânsito, que está na praia, conversando com os amigos, no trabalho, estudando. Estamos aqui para simplificar essas 3 letrinhas que cada vez fazem mais parte da sua cultura no dia a dia. Nós estamos numa jornada de 9 episódios, essa é a primeira temporada e estamos no primeiro episódio cujo tema hoje é pessoas. Vamos falar de quem vive na cidade do Rio de Janeiro, né? Num episódio chamado Somos Todos Cariocas. Isso é quem nasceu na cidade, quem veio para a cidade, quem foi acolhido. Eu sou o Márcio Lino, comigo está a Daniele Carneiro e junto com Fátima Rendeiro fazemos o time de colunistas mais apaixonados por essa cidade. Nossos convidados de hoje são Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania contra a Fome, e Alan Quido, gerente executivo de Diversidade e Inclusão da TIM Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso videocast. Bom, o tema hoje é diversidade, né? E a gente fala da diversidade pensando no Rio de Janeiro, esse caldeirão de pessoas diferentes, de várias orientações sexuais, religiosas, de raça. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente tem que falar desse ser chamado carioca, né? Então, acho que hoje toda a nossa conversa vai estar em torno dos cariocas e de como a gente vê a diversidade dentro desse ecossistema. E aí a primeira pergunta vai para você, Daniel. Manda. Né? Como é que você vê o Rio de Janeiro enquanto uma sociedade inclusiva, né? E no seu trabalho com a Ação da Cidadania, o que vocês têm feito para olhar pela cidade, olhar para esse tema da diversidade? Como vocês têm se posicionado, né, nessa temática? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma dessas cidades onde, seja você carioca ou não, você se apaixona, né? E muitas vezes eu tenho visto isso de amigos de fora que vêm para passar as férias, conhece uma pessoa, quando vê está morando aqui há 10, 15 anos. Então, o Rio de Janeiro, ele na verdade é uma cidade que aceita todo mundo. Eu vejo isso na prática, pode ser profissionalmente, pode ser culturalmente, e eu vejo principalmente como o carioca se esforça em fazer com que qualquer pessoa seja bem-vinda, né? Pode ser um motorista de táxi, pode ser uma pessoa na rua. Se você tem uma dúvida, o carioca está ali sempre para te acolher. É uma cidade muito acolhedora. Então, nesse sentido, eu não conheço outra cidade mais inclusiva do que o Rio de Janeiro. E lá na Ação da Cidadania, né, a gente tem, por princípio, por história, uma diversidade absurda nos comitês, na nossa equipe. A gente tem feito projetos, todos os projetos têm uma preocupação de incluir absolutamente todo mundo, né? Não importa em qual área, a gente trabalha na área do combate à fome, a gente trabalha com a questão da cultura, a gente trabalha em todos os setores, né, que a cidadania propõe, e sempre com esse respeito e com essa preocupação. Então, eu acho que seria importante conhecer lá a Ação da Cidadania para ver a diversidade de projetos e dentro dessa diversidade também toda a inclusão que está contida. O Rio é uma cidade bem plural, né? Assim, você tem diferenças de raça, gêneros, pessoas de todas as nacionalidades. E eu acho que esse papel acolhedor do Rio de Janeiro é um papel que ajuda muito na cidade ela ser mais diversa e mais inclusiva, né? Acho que ela pode ser uma vitrine até do Brasil, uma vitrine para a sociedade brasileira, né, dado o histórico que ela tem. E nesse ponto vou puxar um pouquinho agora para perguntar para o Alan o que a TIM Brasil tem feito, sendo uma empresa que está aqui no Rio de Janeiro, carioca, né, que foi fundada aqui do Rio de Janeiro, tem a sede aqui. O que ela faz para incluir as pessoas, para incluir o cidadão? O que ela faz com relação à empregabilidade? Conta um pouquinho da trajetória que vocês estão fazendo nesse tema. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, como o Daniel comentou, né, a TIM Brasil ela tem a sua sede aqui na cidade do Rio de Janeiro. E uma coisa que a gente entendeu desde sempre, né, falar de pessoas, planeta, posturas, ou falar do ISG, né, é algo que a TIM vem trabalhando pelo menos há uma década, né? Então, especificamente falando pelas pessoas, a gente há 4 anos iniciou uma jornada ainda mais estruturada com foco
em diversidade e inclusão, né? Então, basicamente, o que a gente começou a fazer, né, nesses últimos 4 anos de maneira ainda mais específica? Primeiro, né, a questão de incluir as pessoas ou incluir essa diversidade, ela é inerente, né? As empresas representam hoje um retrato, né, um extrato da sociedade. Então, essa diversidade toda que existe no Rio de Janeiro e no Brasil afora, ela precisa estar representada dentro das empresas, né? E o que a TIM tem feito nos últimos 4 anos é trabalhar isso de maneira ainda mais estruturada. Uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer, tanto para dentro quanto para fora no olhar da sociedade, é trabalhar a capacitação e o letramento, como a gente chama, né? Que é levar conhecimento para as pessoas, porque muito da não inclusão ela está pautada na falta do conhecimento sobre a realidade, né, dos grupos minorizados, como a gente chama, de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, que estão pulverizadas aí, Rio de Janeiro afora e Brasil afora. Então, a gente vem numa jornada muito consistente de capacitar as pessoas, né, no sentido de tornar o tema de diversidade e inclusão consciente para as pessoas. E a gente tem investido muito em como é que eu trago cada vez mais essa diversidade para dentro da empresa, né? Então, nesse aspecto, a gente investe muito em iniciativas para gerar empregabilidade para esses grupos. Então, a gente tem desde iniciativas focadas na inclusão de mulheres dentro da companhia, seja no quadro geral da empresa ou na liderança. Hoje, mais de 50% da TIM é formada por mulheres e mais de 36% de mulheres ocupam posições de liderança, né? A gente tem iniciativas para pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTI+, pessoas acima de 50 anos, que de alguma maneira também enfrentam um pouco mais de desafios, né, para inclusão no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma série de iniciativas que eu vou contar ao longo, mas a gente começou muito nesse pilar de levar conhecimento para romper preconceito, para quebrar paradigmas, educar essas pessoas, falando em termos de qualificação profissional, e gerar oportunidade ao mercado de trabalho, porque é isso que vai gerar, de fato, inclusão produtiva, como a gente chama, e trazer um pouco mais de dignidade, né, para essas pessoas de um modo geral. Maravilhoso, né? Esse tema da porta para dentro é super importante, né? Porque é um exemplo que a iniciativa privada traz para o resto da sociedade, né? Até poucos anos atrás a gente não tinha tantas mulheres em cargos de liderança, nos conselhos, e quando você vê que a empresa adota isso como uma política, né, de governança, isso passa uma reputação que realmente traz para quem está de fora uma esperança, né? Principalmente para tantas mulheres, tantas pessoas que estão, pessoas negras, né, LGBTQIA+, que estão nesses grupos subrepresentados, que sempre sofreram com essa barreira do preconceito, né, especialmente em posições profissionais. Eu me lembro, quando eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, eu lembro que tinha preconceitos até de quem tinha tatuagem, né, não podia trabalhar em empresa, e isso é muito bacana. E eu acho que também, né, Márcio, a questão do letramento, da sensibilização, ela é fundamental, porque mesmo quem está de fora, a gente não tem noção de tudo que a gente tem de direito, né, de tudo que a gente tem de possibilidades, quais são as armas as ferramentas que a gente pode usar para ter esse acesso ao mercado de trabalho de forma equitativa, né? Exato. E tem uma questão também que é importante nesse ponto que você traz, que é o famoso lugar de fala, né? A representatividade importa. Uma coisa que a gente tem feito muito se eu vou pensar numa ação para a inclusão de pessoas negras, eu preciso trazer as pessoas negras para discutir e para pensar junto comigo que ações são essas, né? Porque a realidade, os desafios sociais de uma pessoa negra é diferente de uma pessoa branca, né? Se a pessoa tem outros recortes sociais, como a gente disse, é uma pessoa negra e com deficiência, provavelmente o desafio dela de acessibilidade, de inclusão no mercado de trabalho, ele também é maior. Então, olhar por essas questões de maneira integrada e trazendo estas vozes para discutir com a gente as iniciativas é fundamental, porque senão não fica funcional, né? A gente corre o risco de atacar um ponto que não necessariamente é o ponto de necessidade desses grupos. E o resultado vem, né? O resultado vem, seja interno para a organização,
Ou seja, para a própria sociedade, né? Seja se desenvolvendo, você trazendo um desenvolvimento econômico. A gente veio numa fase um pouco dura aí de pandemia, né? Onde tivemos uma perda de emprego, estamos num momento de recuperação. E aí o letramento que você fala, assim como a educação, que é um trabalho que acho que a Ação da Cidadania também faz, é super importante para você conseguir fazer com que essas pessoas elas mudem, né, a sua realidade de um modo geral. Né? E aí acho que eu vou pedir para o Daniel comentar também como funciona essa parte de treinamento, como a Ação da Cidadania desenvolve. Ela é muito conhecida nas ações de combate à fome, mas como é que funciona tudo aquilo que está em volta da Ação da Cidadania para desenvolvimento da sociedade e para a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho? Olha, a gente tem feito um trabalho muito forte com a questão do advocacy, né? A gente tem, assim, a razão de ser da Ação da Cidadania são os nossos comitês. Os comitês no Rio, que são mais ou menos 400, e no Brasil inteiro. E esses comitês, que são a nossa comunicação na ponta, eles estão sendo capacitados já há anos, não só na questão da distribuição dos alimentos, mas principalmente na cobrança pelos seus direitos. Porque é um pouco isso que o Alan falou, assim, muitas vezes as pessoas não conhecem a que tem direito. Na verdade, se você for ver a questão da alimentação, é um direito constitucional. E essas pessoas, às vezes, estão numa situação de vulnerabilidade tão grande que elas não conhecem e não sabem a que têm direito. Então, a gente tem feito um trabalho grande de advocacy em Brasília, de formação e capacitação sobre esses direitos para as políticas públicas. A gente lançou agora, no final de semana, um projeto do Busca Ativa, que nada mais é do que instrumentalizar os comitês lá na ponta, né? Identificarem quais são as pessoas que têm direito aos programas de políticas públicas. E na área da cultura, a gente lançou um projeto, que na verdade a cultura e a ação da cidadania tem uma relação de 30 anos, mas esse específico é um projeto chamado Formação, onde a gente capacita 220 jovens em diversas áreas da cultura, então é dança, teatro, interpretação, canto, e esses jovens, eles passam por um processo o ano inteiro, né, de uma formação profissionalizante. Não é apenas um curso onde eles vão, enfim, ter as noções básicas. Não, a ideia é que eles comecem no início do ano, como começaram, e no final do ano eles possam literalmente estar no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer em 30 anos. A gente está muito contente, porque a gente entende que esse é o caminho, né? O famoso ensinar a pescar. A gente dá o peixe quando a gente precisa dar o peixe, mas nesse momento, seja com a cultura, seja na área da gastronomia, com a escola, né, de gastronomia que a gente está querendo fazer no nosso armazém, a gente quer trabalhar exatamente com essa formação e com essa capacitação. O que a gente mais quer, na verdade, é não precisar dar mais alimentos, não precisar dar mais comida, mas a gente dá enquanto precisa e vamos capacitando pelo paralelo. Acho que voltamos, né, a um patamar, que era o patamar de quando a ação foi criada lá pelo Betinho, né? A gente saiu do mapa da fome e voltamos para o mesmo patamar bem similar. E você acha que isso tem algum recorte? Até uma pergunta um pouco para os dois, Dani, queria que você me ajudasse a complementar. A mulher ela é mais impactada por esse ponto? Existe essa... A gente fala lá que a fome, né, tem cor, CPF, né? E também tem CEP. Então a gente sabe que a região norte e nordeste ela é mais atingida pela fome. A gente sabe que são as mulheres, né? E são as mulheres negras. Então isso é um recorte que está presente em todas as nossas campanhas. É uma coisa histórica, infelizmente. Não é uma coisa de agora. Então a gente também tem focado muito nisso. E o engraçado é que 70% dos nossos comitês são exatamente mulheres negras, né? Então, elas sabem bem do que se trata quando a gente está lá combatendo a fome. O lugar de fala que o Alan falou, né? Então, não é fazendo para elas, é elas fazendo por elas, né? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Eu concordo também. Eu acho que num país onde mais da metade da população é formada por mulheres e também por pessoas negras,
mulheres, né? E quando você associa mulheres negras, acho que tem sim um desafio maior. Um recente estudo do IBGE mostrou que quase metade dos lares do Brasil são chefiados por mulheres, onde não existe a figura paterna, né, nessa família. Então, certamente, né, a questão de renda para sustentar essa família, filhos, acesso a serviços básicos como educação, saúde, moradia. Então, certamente, mulheres e em especial mulheres negras, têm esse desafio adicional. Também por isso que o pilar, né, de gênero e de raça é um dos dois que a gente trabalha bastante, de maneira bastante consistente na TIM, né? Desde 2021 a gente lidera um movimento chamado Mulheres Positivas, onde o grande objetivo desse projeto é o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres. A TIM, o projeto ele já existia antes de 2021, mas em 2021 a TIM se aproximou, conheceu e resolveu também impulsionar. De que maneira? A gente teve primeiro uma ideia de colocar no aplicativo Mulheres Positivas, que é uma iniciativa do projeto, cursos e vagas da TIM. Cursos que pudessem ajudar essa mulher no seu processo de qualificação profissional e vagas que pudessem depois absorver essas mulheres pós o seu treinamento. E o que a gente observou? Poxa, por mais que a TIM seja uma empresa de 10 mil colaboradores, com muitas vagas ao longo do mês, de maneira orgânica, a gente poderia ampliar e potencializar o impacto dessa iniciativa. Então, a gente começou a convidar outras empresas para compor esse projeto. Então, fechamos 2021 com cerca de 40 empresas adeptas ao projeto e hoje já são mais de 200 empresas. Né? Então, hoje, no aplicativo Mulheres Positivas, que qualquer pessoa da sociedade civil pode baixar, é totalmente gratuito. As pessoas, em especial as mulheres, encontram mais de 300 cursos gratuitos para ela se capacitar. Então, cursos de finanças, imagem pessoal, empreendedorismo, inovação, dos mais diversos títulos. E no acumulado do tempo já são mais de 300 mil vagas divulgadas nesse aplicativo, né? Isso na força desse coletivo, né, que a gente chama de ecossistema. A TIM e outras mais de 200 empresas se mobilizando para trabalhar na capacitação e depois na absorção dessas mulheres em oportunidades nas diversas empresas. E são vagas que estão abertas, né? Então são oportunidades. Acho que assim, um dos grandes objetivos desse nosso encontro aqui é justamente trazer uma agenda positiva, né? A gente vai falar de questões que são questões sociais importantes, né? Como diversidade, fome, questões ambientais, mas é sempre sobre uma vertente de trazer para quem está nos ouvindo uma esperança e saber que existem oportunidades que eles podem buscar. E, pelo que eu estou entendendo, esse programa é uma oportunidade e tem essas vagas abertas. Sim. Tem uma coisa que eu acho também muito interessante quando a gente fala desse recorte da mulher, especialmente da mulher, né, negra, indígena, subrepresentada de uma forma geral, é porque você tem muito a falsa ideia de que essa mulher ela vai ser atendida com uma cesta básica, com um curso voltado para coisas que só mulheres faziam e que não é verdade, né? Tem muitas mulheres que querem se emancipar e têm outros interesses, sejam na área de cultura, seja na área de tecnologia, de telecomunicações. Eu acho que essas iniciativas elas são super relevantes para abrir também novos caminhos, né, para que essas mulheres possam empreender, elas possam buscar novos conhecimentos, né, novas competências. Isso é muito legal. Agora, a gente tem outros recortes também. Como é que vocês veem? Acho que eu vou fazer uma pergunta até para os dois aqui, para ajudar a gente debater aqui no nosso ponto. Como é que vocês veem outros recortes? Por exemplo, temos toda a comunidade LGBTQIA+, temos as pessoas, ela já falou dos 50+, mas temos também as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, temos acessibilidade, às vezes, até para a pessoa ser capacitada, você tem que ter uma comunicação acessível para aquela pessoa. Como é que vocês veem isso aqui na nossa cidade? Aqui? Aí eu vou puxar de novo para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Como é que vocês veem aqui o Carioca? O Carioca ele é acessível mesmo? Ele apoia as pessoas que são diferentes, né? Ele apoia o outro de uma maneira ampla? Ou é um pouco de ilusão? Eu queria ver um pouquinho, provocar um pouco a opinião de vocês nesse assunto. Olha, assim, o que eu posso dizer, de novo, eu acho que o espírito do carioca, assim, o carioca talvez seja o povo que
que tenha menos, estou falando do carioca médio, né? Tem recortes, mas assim, que tenha menos, talvez, preconceito. Eu acho que aqui a gente tem uma questão cultural, histórica, que realmente abraça todo mundo. Agora, o que eu vejo é que a gente tem problemas ainda graves do poder público carioca, exatamente em dar acesso e dar proteção e dar apoio, né, a todos exatamente esses públicos que muitas vezes não têm oportunidade. Então, se você é um homem branco, classe média no Rio de Janeiro, você está no céu. Se você não faz parte desse público, eu acho que você ainda vai encontrar vários desafios nessa cidade, né? Seja por questões políticas, porque a gente está num estado que politicamente tem sido muito conservador, a gente só vê, né, a classe política desse estado, e também porque a gente está vendo uma degradação, né, eu acho que do poder público, dos serviços públicos, que é uma coisa histórica também do Rio de Janeiro, né? Se a gente for olhar, e aí eu vou ter que trazer uma questão negativa, né? Assim, se você vê o poder e a influência e a força da milícia e do crime organizado no Rio de Janeiro, eu não vejo isso tão forte em outros lugares, talvez só em São Paulo. Então, o problema não é o carioca, eu acho que o problema muitas vezes é o poder público e a estrutura que a gente tem aqui, que é difícil de mudar e que aí realmente eu muitas vezes me pergunto aonde que está essa solução. Como que a gente combate o crime que aos poucos foi se instalando, que está completamente estabelecido nessa cidade? Para mim é uma coisa, eu que tenho 2 filhas, para mim me preocupa demais isso. E aí você acha que isso acaba depondo contra a sociedade carioca ela ser mais inclusiva, né, como eu coloquei. E aí, Alan, como é que você vê isso? Como é que a sociedade carioca, você que a gente sabe que você não nasceu no Rio, você é um carioca por opção, né? Sim. Como é que você vê isso? Como é que você vê a sociedade do Rio de Janeiro ser inclusiva ou não ser inclusiva? Olha, eu vejo que o carioca ele é muito aberto, né, à inclusão. Então, ele é muito receptivo, ele é muito caloroso, né, no sentido de receptividade com as pessoas. E felizmente, pelo menos nos últimos 5 anos, né, um movimento que já começou na última década, eu acho que a abertura aos temas de diversidade e inclusão, felizmente, tem sido cada vez mais presente, né? E na TIM, né, no papel de empresa privada, a gente entende que é fundamental, né, a empresa, o setor privado, atuar também deixando esse legado ali no meio, na sociedade em que ele atua, né? Por isso que a gente tem uma série de iniciativas voltadas para o cidadão, né, de conscientização, como a gente comentou, mas a gente também traz o olhar da diversidade e inclusão em tudo aquilo que a gente faz, né? Por exemplo, até conectando um pouco com o que o Daniel falou na música, na arte, música está no DNA da TIM e a gente gera muita inclusão pela música. Seja um exemplo, a bateria do Instituto TIM, onde mais de 50 jovens, adolescentes e adultos com deficiência são incluídos por meio da música, né? Então compõem a bateria do Instituto TIM. A gente tem eventos prioritários que a gente faz no Rio de Janeiro, como o TIM Music e como o Verão TIM, né? Na praia, na belíssima praia de Copacabana. E a gente leva sempre a temática da diversidade e inclusão para esses eventos, para chamar a atenção da sociedade carioca, da população carioca, cada vez mais para esses temas. E eu vejo que tem sim tido um avanço, né? Conectando um pouco isso com isso que o Daniel comentou, a gente sabe que ele comentou que a fome tem cor, tem CPF, tem espaços. Uma outra iniciativa que a gente começou a pilotar, também começando pelo Rio de Janeiro, é a formação de pessoas das comunidades, né? Ou das favelas. Cariocas, São Paulo, e que agora a gente também já expandiu para o Nordeste. É isso, existe uma potência de pessoas ali, sobretudo de mulheres, de pessoas negras, pessoas LGBTI+, enfim, dos diversos recortes, que ficam marginalizadas, não têm acesso a tantas outras oportunidades como
o homem branco, cisgênero, como o Daniel comentou. Então, o que a gente tem feito é muito disso. Além de levar a conscientização para a sociedade de uma maneira geral, como é que eu trago esses perfis, essas pessoas, como é que eu amplio as vozes dessas pessoas e coloco elas dentro das oportunidades no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem feito muito disso. O exemplo da parceria com a Gerando Falcões que eu comentei, né, de capacitação de pessoas das comunidades para atuar nas nossas lojas da TIM, né, priorizando também a contratação de perfis diversos nos nossos eventos, nas nossas iniciativas. Então eu vejo que o Rio, o Brasil de uma maneira geral, está muito mais aberto. Mas concordo com o Daniel, tem um caminho ainda muito longo a ser trilhado e que, na minha visão, a soma das forças do setor privado, público, da sociedade civil organizada, é o grande segredo para a gente poder avançar com mais velocidade nesse processo de inclusão. Legal. Eu acho que nesse sentido a ação da cidadania, ela também é um bom exemplo dessas parcerias intersetoriais, né? Da parceria da sociedade civil com a iniciativa privada, tem campanhas Natal Sem Fome, incríveis que já foram feitas com apoio de empresas. E agora, uma coisa que, voltando à questão que você trouxe, né? E não é problematizar, mas eu acho que é importante a gente não deixar de falar que a atuação do poder público, que também está muito relacionada com a questão das políticas públicas, né? E a ação da cidadania, como você mesmo falou aqui, tem um trabalho, sempre teve um trabalho muito ativista de advocacy, né? E de incidência em políticas públicas. E aí a minha pergunta, Daniel, para você é no sentido assim, o que você tem visto de evolução nesse tema? Principalmente quando, obviamente, tem a questão da fome, que é uma questão super importante e muito aderente ao que vocês fazem, mas também a questão dos direitos humanos por si só, né? E que, obviamente, eles estão abarcando, né, todas as questões de diversidade, de equidade e inclusão. Como é que você tem visto a evolução dessa pauta pública nas suas andanças aí pelo Congresso, né, em Brasília? Olha, o que a gente tem visto, infelizmente, é que a sociedade, e aí às vezes eu acho que pode ser o Brasil, mas eu acho que é o mundo, assim, a gente está vivendo uma divisão e uma polarização muito grande, né? Os Estados Unidos estão vivendo isso, o Brasil está vivendo isso, e a gente entende que o que tem acontecido, principalmente agora, depois que teve essa eleição, é que você tem um governo, que obviamente é um governo de esquerda, que foi um governo cujo representante foi que tirou o Brasil do mapa da fome, né, em 2014, e obviamente que a proposta dele, seja na questão da fome, seja na questão dos direitos humanos, seja em diversas questões do meio ambiente, é avançar nesse sentido, mas você tem um Congresso, né, que talvez o pior Congresso da nossa história, e que no final das contas é através do Congresso que as leis, né, a execução dos projetos acontecem, e você está com é como se a gente estivesse com o freio de mão puxado de uma forma muito, muito violenta. Então, a gente, né, teve a eleição, a gente está aqui avançando numa série de propostas, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, né? A gente já fez isso antes, a gente já tirou o Brasil do mapa da fome antes, mas, primeiro, teve um desmonte muito grande em todas as áreas, na área da cultura, na área da educação, na área de direitos humanos, na área, no MDS, então nem se fala, isso está sendo reconstruído, mas você tem uma força opositora muito grande. A gente percebe isso claramente. Esse ano é inclusive um ano de eleição, né? No segundo semestre, isso que a gente está vendo agora, eu acho que vai se acirrar de uma forma muito grande. Se o Trump for eleito no final do ano, isso também vai ter um peso aqui dentro do Brasil. Então, as políticas públicas dependem de vontade política. E eu não vejo por parte, né, do Congresso e por parte, às vezes, dentro, né, do próprio governo, que é um governo de coalizão, essa vontade política. Então, é bastante desafiador. Eu acho que a gente está no caminho certo, só que eu acho que a gente está devagar, porque, assim, a gente aqui, né, ninguém aqui passa fome. Agora, você tem 33 milhões de pessoas que amanhã não têm o que comer. E elas não podem ficar esperando, né, por questões nem estruturais, nem políticas. Então,
É a frase que a gente fala sempre: quem tem fome tem pressa, e a gente enxerga que está avançando, mas deveria estar avançando mais rápido, e a gente está, de certa forma, perdendo tempo, né? Mas é isso, a gente só pode tocar para frente e forçar, que é o que a gente tem feito há 30 anos, cobrar as políticas públicas que elas sejam implementadas o mais rápido possível. Essa é a missão da ação da cidadania. Daniel, Alan, são duas feras, cara. Vocês são duas referências assim do tema. Um prazer falar com vocês aqui. Eu vou direcionar um pouquinho para a gente concluir. Eu queria a gente concluir. Vocês falassem para o nosso ouvinte, para a pessoa que está nos ouvindo ali agora. Então, seja para a sociedade civil, né, para o cidadão mesmo, aquela pessoa que está na escola, que está na praia, que está conversando com os amigos, que está no trânsito engarrafado. E, Alan, seja para aquele pequeno comerciante, o cara da padaria, a pessoa que é o taxista, o que seja. Como essas pessoas, o que essas pessoas têm que observar no dia a dia quando a gente fala em diversidade e inclusão, para a gente alcançar esse objetivo de sermos todos cariocas mesmo assim? O que a pessoa tem que observar para a gente sair daquele preconceito que a gente foi falado aqui, né? Quais são as dicas, né, que vocês dão para essas pessoas? Eu queria começar pelo Daniel, aproveitar, fala da sociedade em si. Quais são as dicas? O que a gente tem que observar no ponto do ônibus, no metrô, em qualquer lugar aqui da nossa cidade, para poder ser mais cidadão mesmo, ser um cidadão consciente, né, e efetivo? Olha, eu acho que a palavra básica, que é o que norteia a ação da cidadania desde sempre, desde a sua criação, eu acho que solidariedade. É a solidariedade que pode vir exatamente de um gesto cotidiano, é a solidariedade que pode vir através de uma parceria que você tenha que fazer. Para mim, assim, o cimento que mantém a sociedade junto é a solidariedade. E a solidariedade você pratica diariamente. Então, digamos assim, é um comportamento. A solidariedade tem que ser um comportamento que você introjeta, não para mostrar para o outro, não para botar nas redes sociais, mas é uma ação sua, individual, que gera impacto no coletivo. E sem ela, assim, a gente não tem uma civilização, a gente tem a barbárie, né? O que a gente viu alguns anos atrás foi a barbárie, porque não existia solidariedade em relação a absolutamente nada. Então, talvez a dica seja essa, assim, a solidariedade como modo operando e modo fundamental da vida. Postura, né? Postura. Esse é um outro tema, para um outro que a gente ainda vai chegar lá. E Alan, vocês são um exemplo na TIM como empresa. O que você fala para o pequeno empresário, para um pequeno comerciante, para quem tem um comércio local? Como é que essa pessoa tem que se postar? Você tem que ter essa postura, vamos dizer assim. Como é que começa? Como é que chega, pode se almejar, chegar a um ponto onde a TIM chegou? Bom, a dica é inclusive um trocadilho em relação à palavra dica. Acho que o primeiro ponto da palavra dica é a disposição, né? Acho que a pessoa precisa estar disposta a trabalhar o tema e de maneira intencional. O segundo, que seria a letra I da dica, é informação, né? Porque muito do preconceito, da não inclusão ou da marginalização de alguns grupos vem da falta de informação. Então, e hoje a informação está disponível em tudo quanto é lugar, né? A tecnologia, ela ajuda muito nesse contexto. O C da dica é a convivência, né? Porque enquanto você não convive com uma pessoa negra, com uma pessoa com deficiência LGBT 50+, é difícil que você compreenda quais são as necessidades ou os pontos de dor que essa pessoa enfrenta na sociedade de uma maneira geral. E eu acho que o último, né, que é o A, é atitude, como o Daniel comentou, precisa ser intencional, né? Então, ouvir as pessoas, trazer elas para a discussão, construir em conjunto com elas, envolver as pessoas de um modo geral, tem sido, né, o caminho de sucesso das nossas práticas dentro da TIM e que a gente também tem encontrado fora da TIM, né? Então, unir os diversos setores da sociedade, criar esse ecossistema que verdadeiramente está envolvido e engajado com a pauta, como o Daniel falou de um jargão, assim como a fome tem pressa, sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente vai
mais longe, com mais consistência. Então, se unir, né, e buscar pessoas que estão fazendo coisas diferentes, buscar conhecimento especializado que possa ajudar as pequenas, as médias, as grandes empresas a gerar mais iniciativas de inclusão é fundamental. E para o ouvinte que também nesse momento está, independentemente de onde ele está ouvindo, saiba que aqui na TIM a gente tem iniciativas para incluir esses grupos como um todo. É só vocês acessarem o site para, né, ter acesso a todas as nossas vagas, as vagas que são abertas para todos os públicos, e falando do Mulheres Positivas também, né? É uma iniciativa concreta onde a todo momento tem vaga, não só na TIM, mas também nas mais de 200 empresas que apoiam esse movimento e estão engajados com essa pauta. Boa dica, né? Boa dica. Boa dica. Bom, quero agradecer aos nossos convidados, Daniel, Alan. Pedir para a Dani também fechar aqui, fazer uma conclusão para o nosso o que nós aprendemos. Assim, faz um fechamento do que nós aprendemos com essas duas feras aqui no nosso bate-papo de hoje. Eu acho que assim, a maior mensagem, né, e aí para ser muito direta, é unindo um pouco das duas coisas aqui que tanto o Daniel como o Alan concluíram, né? A solidariedade acompanhada da disposição, da informação e da atitude, né? Ela faz milagres, ela opera milagres, né? E eu acho que numa sociedade que vem enfrentando cada vez mais desafios políticos, econômicos, sociais, se a gente não tiver essa tomada de consciência, né, para olhar para o outro e ser solidário ao outro, acolher o outro, né, de forma inclusiva, a gente não vai muito longe. Então, quando a gente fala de diversidade, acho que a gente fala sobretudo de acolhimento e também de solidariedade. Acho que essa é a principal dica que fica aí para quem está ouvindo a gente. Okay. Bom, esse foi o videocast sobre o planeta, pessoas e posturas, simplificando o ESG, um oferecimento da Rádio Band News FM para todos vocês cariocas que moram aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Márcio Lino, minha companheira Daniele Carneiro, e junto com Fátima Rendeiro fazemos um coletivo de cariocas apaixonados pelo tema e vemos aqui desmistificar e desvendar todas as 3 letrinhas para vocês. Nos vemos na próxima semana, quando vamos estar falando sobre o planeta. Até lá!